The mighty fortress is our God. Opa! Agora sim. Agora tá perfeito aí, Reverendo. Como é que o senhor tá? Primeiramente, agradecer a Tudo bem? presença. Tudo ótimo, graças a Deus. Estava falando aqui no início que eu sou um grande admirador do senhor. Acompanho muito o senhor através das mídias sociais. Reverendo Ageu, que é diretor de um dos maiores seminários presbiterianos do Brasil e, quiçá, do mundo, o JMC. Muito me alegra receber o senhor aqui. É um privilégio muito grande conversar com o senhor, reverendo. Muito obrigado por essa oportunidade. Imagina, alegria minha. Que bênção, que Alegria bênção. estar aqui. Que bênção muito grande. Estava falando no início que a gente o senhor vai tratar sobre uma questão muito importante, né? Que é a questão da nossa confessionalidade, embora muita gente, infelizmente, não dê tanta importância para essa questão. Mas vai ser muito interessante ter o senhor aqui falando sobre confissão de fé, falando sobre a importância e o porquê devemos ser confessionais, né? Já agradecendo ao senhor. Mas sem perda de tempo, reverendo, sei que a gente tem muita coisa para falar, o senhor tem bastante coisa para falar. O senhor poderia explicar já de início para a gente para introduzirmos a nossa conversa, na verdade, o que seria uma igreja confessional? E se o senhor pudesse ir mais a fundo ainda, dizer para a gente o que seria uma confissão de fé, para aquelas pessoas que não têm conhecimento disso. Tá. Então, sempre que a gente usa a palavra confessional, a ligação é com alguma confissão de fé histórica, né? Então, uma igreja confessional é uma igreja que adota alguma confissão de fé. Um fato interessante é que, há pouco tempo atrás, a Igreja Assembleia de Deus, ela elaborou uma confissão, né? 2017, então, né? Foi. Então, ela passa a ser uma igreja confessional, que tem uma confissão, tá? É claro que as igrejas mais antigas, elas geralmente não elaboram uma confissão, mas elas pegam uma confissão de fé antiga, aceita na cristandade, e tomam para si, tá? Foi o caso das igrejas mais antigas, que, embora a igreja presbiteriana é criada antes de Westminster, né? A igreja presbiteriana é criada em 1560, com John Knox, discípulo de João Calvino, mas a questão histórica foi muito decisiva, né? Quando eles se reuniram lá em Londres, lá em Westminster, de 1640, 41 até 1646, 5 anos e meio de reuniões de segunda a sexta-feira, eles criaram uma confissão tão robusta que aí a igreja presbiteriana adotou, né? Mas basicamente é isso, é uma confissão de fé. Uma igreja confessional é uma igreja que adota alguma confissão de fé e tem essa confissão como uma explicação da palavra de Deus, né? Basicamente é isso. Perfeito. Você tinha feito outra pergunta em cima? Não, foi isso. Se o senhor pudesse explicar um pouquinho o que seria uma confissão de fé, né? Para as pessoas que não têm muito bem esse conhecimento. Perfeito. Tá. Então, confissão de fé, como diz o nome, é um documento no qual nós confessamos ou declaramos aquilo que nós cremos. Antes das confissões de fé, nós tínhamos os credos. Os credos foram documentos confessionais que surgiram primeiro. Lá nos primeiros séculos da igreja surgiram os primeiros credos. O credo apostólico, né, é um credo antigo, ele é fechado no IV século, o credo apostólico. Você tem o credo niceno-constantinopolitano, que foi fechado em Niceia, 325, com algumas cláusulas inseridas depois em Constantinopla, por exemplo, em Toledo. Então, o credo é uma declaração de fé mais curta e mais sintética, né? É possível decorar um credo. Alguns de nós sabemos o credo apostólico decorado. Então, o credo é uma declaração sucinta da nossa fé. Já uma confissão de fé é uma declaração também, mas geralmente ela é mais extensa e mais elaborada, né? Então, ela tem capítulos. Dificilmente alguém decora uma confissão de fé, porque ela é mais extensa. Sim. Mas as confissões de fé, a maioria delas foram transformadas em catecismos também, né? Então é o caso da confissão de fé de Westminster,
que a partir dela criou-se o Catecismo Maior e o Breve Catecismo, que eram formas e ainda são mais fáceis de você absorver a doutrina por meio de perguntas e respostas. Tá? Então é basicamente isso. Um credo ou uma confissão de fé são documentos nos quais nós declaramos a nossa fé individualmente. E uma igreja, uma denominação, quando adota, está então mostrando qual é a fé desta igreja ou desta denominação. Tá? Perfeito. Seria um corpo doutrinário, né? Como que aquela comunidade, Isso. aquela igreja interpreta as escrituras e isso é estabelecido através de uma confissão. Exatamente, exatamente. É isso mesmo. Maravilha, reverendo. Isso vai ser perfeito para que a gente possa seguir aqui no nosso bate-papo. E é interessante essa ideia do confessionalismo, do confessional, do ser confessional. Isso seria um requisito básico para uma igreja se declarar reformada? A gente vê que isso é muito comum dentro das igrejas reformadas e dentro da tradição reformada. No caso, isso seria Olha, um requisito básico? Sim. Eu creio que sim, eu creio que sim. Porque se você fala que é reformado, mas você fica apenas nos lemas mais amplos, e você não desce aos detalhes, então você fica sem identidade. Né? Pode observar que as igrejas reformadas, sejam elas presbiterianas ou não, elas sempre têm uma declaração de fé, que é uma confissão de fé. Né? É o que dá identidade a uma igreja. Porque, veja só, nós cristãos, por exemplo, nós cremos no batismo. Né? Porque a Bíblia mostra que o rito de entrada no Novo Testamento é o batismo. Mas quando você desce a alguns detalhes, você tem diferenças. Né? Há aqueles irmãos que só aceitam o batismo por imersão ou mergulho. Há aqueles irmãos que entendem que o batismo pode ser por aspersão. Há aqueles irmãos que entendem que o batismo ele faz parte da regeneração. Há aqueles que entendem que o batismo é apenas um selo, é um sinal visível de uma graça invisível. Há aqueles irmãos que entendem que o batismo ele está associado à fé. A pessoa tem que crer para ser batizada. Há quem entenda que o batismo, como é rito de entrada, ele pode ser aplicado aos filhos do pacto. Então, você tem todas essas diferenças. E as confissões de fé, elas são interessantes para você definir qual é a tua identidade. Há um sentido... O teu nome se fala Michael ou Michael? Michael. Há um sentido, Michael, em que todo crente e toda igreja tem uma confissão de fé. Sim. Mesmo, por quê? Porque todo mundo tem as suas posições teológicas. Se você for num lugar cheio de crentes, na rua, parar um crente e falar assim, escuta, você acredita em batismo? Acredito. E qual é a forma, para que idade? Ou então assim, você sobre o Apocalipse, o que você pensa? Qual é a tua posição escatológica? Quanto à igreja, quanto ao governo, qual é a forma de governo que você entende? E aí, esse crente que nem imagina que existe uma confissão de fé, ele tem uma confissão de fé. Porque quando ele define essas opiniões, ele está confessando aquilo que ele crê. Tá? Então, nós dizemos que todo crente tem uma confissão de fé. A questão é se essa confissão de fé dele é pública ou é privada. Sim. Se você está numa igreja que não adota uma confissão de fé pública, é porque ela tem uma confissão de fé que é privada. Tá? Mas todos têm uma confissão de fé. Tá? Quem trabalha bastante isso é o livro O Imperativo Confessional, que agora me falha o nome. Isso é interessante, reverendo, porque quando uma pessoa escolhe, digamos assim, uma comunidade para congregar, automaticamente ela está escolhendo um modo de se interpretar a Bíblia, né? Quer queira ou quer não, quer você saiba disso ou quer não, né? Exatamente. O livro que eu citei, O Imperativo Confessional, é do Carl Trueman. Foi editado pela Monergismo. Tá? Mas, de fato, é isso. Como você mostrou, cada pessoa tem uma interpretação. Né? E essa interpretação, quando ela declara, acaba sendo uma confissão. Muito interessante, reverendo. Agora,
com relação aos símbolos de fé da igreja, enfim, digamos assim, esses símbolos de fé, a confissão, ou como a igreja subscreve esses símbolos de fé, devem estar disponíveis a todos os membros e até aquelas pessoas que não são membros e querem conhecer melhor a igreja, ou isso pode ficar de forma mais privada ali para a liderança, ou como a gente chama dentro do presbiterianismo, dos oficiais da igreja? Não, eu entendo que todo membro, todo crente, ele tem que ter acesso aos símbolos de fé da sua igreja, desde o catecúmenos, né? Desde os básicos da fé. Por quê? Porque eu entendo que é um requisito para alguém querer fazer parte de uma igreja a aceitação da doutrina da igreja, né? Então, veja, se um crente não aceita que crianças sejam batizadas, por que ele vai se tornar membro de uma igreja presbiteriana? Para ficar com discordâncias? Não faz sentido. A Bíblia nos mostra que um exército dividido não avança. Então, esse aspecto de você examinar os membros para ver se eles concordam com as doutrinas presbiterianas, eu diria que é fundamental. Você não pode ter membros que discordem da doutrina, porque senão você vai ter um exército dividido, né? Esse exército não vai andar. Veja, a gente não está colocando aqui questão de salvação, né? Nós cremos que pentecostais são irmãos nossos, arminianos são irmãos nossos, estão salvos em Cristo. E eles podem ir até na nossa igreja e eles vão participar da ceia, vão ser recebidos como irmãos. Agora, fazer parte da membresia é uma coisa mais específica, né? É algo mais particular, de aceitar as doutrinas da igreja, porque quando alguém se torna membro da igreja, ele vai participar de assembleias, por exemplo, para eleger oficiais da igreja, para eleger o pastor da igreja. Sim, então, perfeito. Ele tem que estar em consonância com as doutrinas da igreja. Perfeito, reverendo. Poxa, muito fantástica essa abordagem do senhor. Agora, tem um aspecto também que as pessoas, quando trata um pouco da confessionalidade, da confissão ou da tradição, como se queira denominar, a gente está no meio da reforma, né? E a gente tem os solas, e muita gente fala assim, quando você põe uma confissão dentro da igreja, você está infringindo, digamos assim, o sola escritura. Porque, normalmente, elas tendem a pensar que a confissão, ou nesse caso, a tradição, vai estar em igualdade, ou pé de igualdade com a escritura. Fala, poxa, como você pode pensar numa tradição ou numa confissão se você subscreve o sola escritura, né? O senhor poderia falar para a gente a diferença de sola escritura para nuda escritura e também dizer qual o papel da tradição no âmbito da igreja, os seus símbolos de fé, qual é a relevância disso para a comunidade local? Sim. Então, nós costumamos dizer, é uma definição clássica de que a escritura é norma normans, a ideia de que é a norma que está acima de todas. Então, as escrituras são infalíveis, inspiradas, inerrantes, né? E as confissões são norma normata, quer dizer, é uma norma que é regida pela palavra de Deus. Algumas confissões de fé, inclusive, admitem a possibilidade de errarem. É o caso da Confissão de Fé de Westminster. Lá no capítulo sobre sínodos, ou sobre concílios, eles dizem que os concílios podem errar. Então, quando Westminster diz que os concílios podem errar e eles eram um concílio, eles estão admitindo que eles não são inerrantes, né? Que eles podem errar de fato. Então, para o reformado, a Bíblia ela está acima de qualquer confissão. Todas as confissões, credos e catecismos estão subordinados à palavra de Deus, tá? Essa é uma distinção muito importante. De forma que as confissões de fé não atentam contra o sola escritura de jeito nenhum. Nós continuamos crendo que apenas a escritura deve nortear a nossa vida e o nosso culto, né? A escritura é a única regra de fé e de prática. O que as confissões são? São documentos que expressam bastante estudo, né? Que são baseados na palavra de Deus e que nos ajudam a sistematizar a escritura. Então, por exemplo, você não tem um capítulo na Bíblia que fale sobre o pecado
de todos os aspectos, um capítulo apenas. Você tem a doutrina do pecado espalhada na Bíblia inteira. Né? Agora, o que uma confissão faz? Ela pega... Perdão. Saúde, ela saúde. pega o tema... Obrigado. Ela pega o tema pecado e coloca num capítulo. Sim. Né? E aí ela busca, faz uma varredura na Bíblia inteira para, com base em todos os textos, definir o que é pecado, a abrangência do pecado, a transmissão do pecado e as causas e consequências e assim por diante. Tá? Quando se fala em sola escritura, esse é o conceito, diferente dos romanistas, que os romanistas, né, os católicos romanistas, consideravam a tradição, né, o magistério. Eles creem que a escritura é subordinada à igreja. Dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, a escritura, a palavra de Deus, não tem valor. O que tem valor é a igreja. É a igreja que determina o grau de importância da Bíblia. A Bíblia está subordinada à igreja. Os protestantes, os reformados, viraram o jogo, dizendo, opa, não. A escritura é superior à igreja. É a escritura que dá as bases para se dizer o que é uma igreja verdadeira. Por quê? Porque antes de haver igreja, em Adão e Eva, já havia a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é normativa antes mesmo de existir igreja. Tá? Então, sola escritura é o grito dos reformadores dizendo, não cremos em tradições de homens, não cremos em tradição oral, em magistério da igreja, nós cremos na palavra de Deus, só na palavra de Deus. Tá? Há um outro lema também interessante, que é o tota escritura. Né? O tota escritura é a ideia de que nós cremos na escritura inteira. Né? Toda a palavra de Deus é inspirada, de Gênesis a Apocalipse. E o nu da escritura que você levantou foi a ideia de alguns protestantes no passado de que você deveria crer apenas na Bíblia e em nenhuma interpretação que viesse de concílios, de confissões e de catecismos. Né? Na verdade, esse pessoal defendeu a livre interpretação das Escrituras, o que é um perigo, né? Os protestantes defenderam o livre exame. O livre exame, sim, a Escritura tem que ser traduzida e colocada na mão do povo, e foi isso que os reformadores fizeram. Agora, a livre interpretação é um perigo. Por quê? Porque quando as confissões de fé e os credos, esses concílios se reúnem para gastar tempo estudando a Bíblia e chegando a conclusões, você não pode jogar isso fora e falar assim, não, eu discordo, a minha interpretação é outra. Por exemplo, eu não creio que a Trindade seja a expressão de um Deus que subsiste em 3 pessoas. Eu tenho uma opinião diferente. Opa, você tem uma opinião diferente a essa altura do campeonato? Quando tantos debates, né, foram produzidos com base bíblica para chegar a essa concepção? Uhum. Então, a ideia de uma livre interpretação é jogar os catecismos, as confissões, jogar tudo fora. Né? Jogar todo o trabalho teológico que foi feito com base na Bíblia fora. E não é assim, né? Nós, na verdade, nós subimos nos ombros de gigantes. Esses concílios que determinaram algumas coisas com base na palavra de Deus, eles não podem ser menosprezados. Tá? E interessante que essa ideia do fazer teologia no ombro de gigante, né, mostra bem claramente que as confissões são bons basilares, né, para que a gente não saia do trilho e, enfim, acabe em erros doutrinários desbandando para qualquer vento de doutrina, né? Seria mais basilares, né, para que a gente fique no caminho correto da fiel interpretação bíblica. Exatamente, são colunas, né, que vão fazendo com que a interpretação ela tenha essas bases. Há uma retroalimentação, né? Porque as confissões dão essa base e as próprias confissões são alimentadas pela própria Escritura. Então, veja, se nós pegarmos uma confissão de fé e percebermos que ela está fora em algum aspecto da Escritura, esse aspecto tem que ser desconsiderado. A Bíblia é que vale. Mas como seria feita essa... Eu vejo muita gente falando assim, não, mas isso aqui está fora
das Escrituras. Esse ponto aqui até citou que a própria Confissão de Westminster, ela não quer ser infalível, muito pelo contrário, ela admite falibilidade. Mas essa acusação, ou digamos assim, a pontuação de um erro, ela deve ser feita seguindo alguns critérios, né? Não pode ser eu, membro da igreja, ou seminarista, que falar assim, não, aquele ponto ali está errado e querer corrigir a confissão que eu subscrevo da minha maneira, né? Tem uns critérios para se fazer isso. Exatamente. Tem critérios. No caso da Igreja Presbiteriana do Brasil, você tem essa possibilidade de reforma nos símbolos de fé. E qual é o procedimento? Imaginemos que essa altura, né, do campeonato, alguém descubra um erro na confissão de fé, ele deve mandar um documento para o Supremo Concílio, isso vai subir Conselho, Presbitério, Sínodo, Supremo Concílio. Imaginemos que o Supremo Concílio diga, opa, está errado mesmo. O Supremo Concílio, então, vai fazer uma proposta de emenda que vai baixar para todos os presbitérios do Brasil, cerca de 360 presbitérios, e se 3/4 dos presbitérios concordarem que deva se mudar, ela é mudada, tá? É um quórum altíssimo, né? Para você ter mais de 75% de votação, é um quórum bem qualificado, alto, tá? Então, há essa possibilidade, né? Eu diria que há a possibilidade, mas eu confesso para você que em 21 anos de pastorado, eu nunca encontrei nenhum erro na confissão de fé, sinceramente. Não seria um jovem aí agora iniciando na teologia, alguma outra pessoa que vai descobri-lo, né? Creio eu. Pois é. Mas enfim, mas existe muitos corajosos por aí, né? Mas enfim, né? Agora, Existe. Mas o senhor falou muito, anteriormente sobre a questão da avaliação de um membro ser um bom requisito para que a gente até brinca, não fala de uma maneira mais clara, né? De que a porta de entrada da igreja deve ser uma porta mais estreita, ou seja, deve ter uma avaliação bem criteriosa para aqueles membros que estão adentrando aquela comunidade, e a porta de saída mais larga, né? Da forma que você... o crivo de você quer sair é muito mais fácil do que para quem quer entrar, né? Para entrar deve ser um crivo muito mais apertado. O senhor já respondeu até que os membros devem responder e subscrever a confissão. Mas, por exemplo, se o senhor tem um membro que já é membro, já foi recebido, e esse crivo não foi tão bem feito, né? E a gente vê isso em algumas igrejas, até dentro da nossa denominação. Por exemplo, um pai, uma mãe que não queira batizar o seu filho, né? É uma doutrina do Pedro Batismo, uma doutrina bem evidente dentro do presbiterianismo. Como é que isso geraria algum prejuízo à vida da comunidade, você ter membros que não subscrevem pontos da confissão que é basilar, no caso, para o presbiterianismo, ou o batismo por imersão para o batista, por exemplo? Como é que o senhor pensa essa questão? Eu acho que há um prejuízo, né? Se os membros da igreja não estão andando juntos, se eles não têm o mesmo pensamento, você vai ter uma desunidade aí, né? Eu acho que num caso assim, o conselho tem que conversar com esses pais, tem que mostrar biblicamente, né, a base da fé, tem que trabalhar com essa família para que eles finalmente aceitem a doutrina, né? Eu acho que é necessário que todo o povo da igreja esteja caminhando no mesmo pensamento. Veja, notadamente houve uma falha aí, e essa falha acontece, né? Eu já tive conhecimento de presbíteros que eram contra o batismo infantil, para você ter uma ideia. Presbítero que não cria em doutrina da predestinação. Quer dizer, houve muitas falhas, né? Não deveria ter nem sido recebido como membro. Como é que foi eleito para ser presbítero sem crer na nossa doutrina? Então essas coisas acontecem, né? Mas nós deveríamos ter mais critério na entrada dos irmãos na igreja. Nesse ponto, você já adiantou a questão dos oficiais da igreja. O crivo deveria ser ainda muito mais apertado, né? Para ser eleito um presbítero, um diácono, alguém que está exercendo cargo de liderança na igreja, um professor de escola bíblica. Esse crivo deve ser bem mais apertado. Certeza. Sim, porque quando há divergência neste nível da estrutura,
o prejuízo é muito maior, né? Você imagina um presbítero que começa a ensinar que a predestinação não é uma doutrina bíblica, né? Que o governo da igreja, ou então, por exemplo, questões pentecostais. Nada contra os irmãos pentecostais, mas eu estaria errado se eu estivesse dentro de uma igreja pentecostal tentando mudar a igreja, né? Então, eu acho que quanto mais zelo nessa área, especificamente com o governo, né, com os oficiais, com os professores, mais forte a igreja tende a ser. Muito interessante isso, e é fundamental. Nesse caso, quando essa confissão, no caso, subscrever por parte dos presbíteros, dos diáconos, dos oficiais, dos professores, isso deveria ser feito quando? Assim, porque quando a pessoa já é eleita, né, isso deve ser feito na avaliação ali daquele presbítero, do diácono, e depois, caso não seja passado ali pelo conselho, deve-se retornar à eleição, no caso, seria esse procedimento? Na verdade é assim, hoje nós já temos uma resolução, né, do Supremo Conselho, de que o Conselho ele pode baixar regras para a eleição de novos oficiais. O que seria baixar regras? Seria criar um cronograma para que a coisa fosse feita bem detalhadamente. Então, por exemplo, o Conselho fala, nós vamos eleger 2 presbíteros e o cronograma de trabalho vai ser o seguinte, durante 3 meses nós vamos dar um curso para presbíteros com tudo aquilo que um presbítero tem que saber, tá? E vamos orientar a igreja também sobre as características bíblicas que um presbítero deve ter. Da data tal até a data tal, sei lá, o prazo de 1 mês, a igreja vai subir indicações de nomes para o conselho. E no prazo tal, o conselho vai avaliar estes nomes, para ver se eles estão qualificados a concorrer. Então, nessa avaliação de nomes, é que você vai pegar se o presbítero, ele é de fato... Aliás, se o candidato a presbítero, né? Se ele é um crente com bom testemunho, se é um bom pai de família, se é um bom marido, se é um bom funcionário, se ele tem bom testemunho dos de dentro e dos de fora, se ele é dizimista, né? Não faz sentido um oficial não ser dizimista, se ele concorda com todas as nossas doutrinas. E aí, nessa análise, é que o conselho vai dizer, tais e tais nomes passaram em tudo, estão aptos para ser votados. E aí você informa os nomes para a igreja, para que na assembleia aqueles nomes sejam indicados. Interessantíssimo, né? Porque acaba diminuindo a margem, digamos, de erro, né? A margem de erro ela acaba diminuindo dessa forma, né? Quando você faz uma avaliação, uma pré-avaliação, e você vê quem realmente corresponde às características necessárias e quem já fez o curso, já sabe muito bem qual é a função de cada do oficialato, seja para o presbiterato ou para o diaconato, e acaba diminuindo muito as possibilidades de erro por parte da igreja, ou até por parte da membresia mesmo, né? É porque quando você faz uma assembleia mais aberta, né, digamos que na assembleia você abra para indicações, podem indicar nomes. E aí, imagine que alguém seja indicado, mas ele não tem todos os requisitos. Ele vai ser indicado e imagine que ele foi eleito pela Assembleia. Esse exame pode acontecer depois da Assembleia. E o Conselho pode, inclusive, negar e dizer, não, você não tem condições. Mas aí é bem mais constrangedor, né? Verdade. Porque aí você vai precisar de uma outra Assembleia, você vai dizer não para alguém que foi eleito, é bem mais constrangedor. É melhor adiantar esse processo, a base legal para adiantar, né? E é menos constrangedor e mais seguro. Muito interessante, reverendo. Agora, vamos dizer que o oficial já está eleito, já está lá no seu mandato, né? Já está em pleno exercício, e ele não concorda ou discorda, não subscreve todos os pontos da confissão ou de alguns principais, enfim. Não é difícil ver alguns oficiais, por exemplo, que são continuistas, ou que pensam questão até de governo diferente, enfim, você vê muitas discordâncias nesse ponto. Qual deve ser o proceder da igreja nesse ponto, não só relacionado aos oficiais, estou falando dos oficiais porque seria algo
mais criterioso, mas com relação ao membro em geral, que discorda ou que não subscreve a confissão e está, digamos, que não vou dizer atrapalhando, mas acaba que a convivência, né, a vida em comunidade está sendo prejudicada por causa desse irmão. Esse de fato é um ponto. Cada caso vai ser um caso, porque aí você pode ter agravantes e atenuantes, né? Quais seriam os atenuantes para um caso assim? Pouca experiência religiosa, tá? Imagine que o indivíduo passou pelo catecúmenos, acabou de professar a fé, houve alguma falha ali no exame, e agora que ele é membro, descobriu-se que ele tem uma divergência. Esse seria um atenuante, né? Um outro atenuante seria se esse indivíduo diz apenas para a liderança, olha, eu não concordo com isso, mas ele fica calado, ele não fica criando cisão na igreja, não fica publicando as divergências nas redes sociais. Imagine que o indivíduo que discorda, mas está quieto. Ele fala para o pastor, eu não concordo com isso, mas ele está quieto, ele não está promovendo divisão. Então, quando há esses atenuantes, você tem como tratar de uma forma mais leve, né? Ensinando o indivíduo, andando todas as milhas com ele, isso é bem mais possível. Agora, imagine que há agravantes, né? Imagine que é um oficial da igreja, é alguém que já tem muito tempo de igreja, é alguém que, além de discordar, está fazendo divisão dentro da igreja, está ensinando outros quanto ao erro, está publicando nas redes sociais. Aí a coisa fica mais séria. Esse indivíduo vai ter que ser chamado no conselho para conversar de uma forma mais firme e dependendo do agravante, até ser disciplinado, né? Se for um oficial que fez a promessa, o juramento de aceitar a doutrina da IPB, se ele não está aceitando, ele fez um juramento falso. Então, aí você já pode partir para medidas disciplinares. Interessante, algo que, ou seja, avaliando caso a caso, né? Caso a caso. Vendo as atenuantes e as agravantes, né? Isso é importante para que Exatamente. não seja medido de maneira distinta ou pesado demais, né? Nesse ponto. Exatamente, exatamente. Agora, reverendo, existem algumas igrejas que não possuem confissão, mas que possuem pacto de membresia. Existe alguma distinção de um ponto para outro, da confissão para o pacto de membresia? O senhor poderia falar para a gente, por favor? Olha, eu não conheço esse pacto de membresia. Uhum. Pelo nome, eu imagino que seriam princípios fundamentais que a pessoa tem que aceitar, né? Assim, pelo nome, me parece um documento mais sucinto, né? Porque uma confissão de fé, ela é bastante completa quanto à doutrina, né? Uma confissão de fé costuma ser abrangente, tocar em todos os pontos doutrinários, descendo aos detalhes, tá? Uhum. Uma confissão de fé é algo bastante detalhado. Eu acho que um pacto de membresia deve ser uma coisa bem mais sucinta, falando mais de regras da igreja. Uhum. Tá? Perfeito. Talvez seja isso. Perfeito. Bom, para encerrar com o senhor, eu queria, já agradecendo, né, entender bem se uma igreja que subscreve uma confissão, que possui uma confessionalidade, essa confissão é bem visível para a igreja, para os de dentro e também para aqueles que querem conhecer melhor a igreja, né, desde os oficiais aos membros, aqueles que não conhecem também. Isso deve ser um requisito, né? Ser confessional, ter uma confessionalidade bem esclarecida e bem pontuada, deve ser um requisito na hora, por exemplo, de eu escolher uma comunidade para eu me juntar e servir juntamente com esses irmãos. Isso também é um sinal de que essa igreja é uma igreja saudável? Embora é o seguinte, hoje a gente percebe que algumas igrejas dizem adotar os símbolos de fé na teoria, mas na prática não adotam, né? Nós vivemos numa época em que as pessoas dizem algo e não fazem este algo, né? Mas eu diria, nessa linha, que se alguém está procurando uma igreja séria, ele tem que verificar essas coisas, né? E veja, visitando a igreja um pouquinho, você percebe se é igreja confessional. Eu diria que tem igrejas aí pelo Brasil que se você visitar durante um ano, você não vai ouvir a palavra confissão de fé nem catecismos. Entendeu? Uhum.
esse é um sinal. Esse é um sinal. Tá? Agora, se você vai numa igreja, eles estão estudando os 10 mandamentos, por exemplo, com referências ao catecismo, Confissão de Fé de Westminster, quando se fala da reforma, aí você tem sinais de que é uma igreja, de fato, que não desconsidera o seu passado. Porque tem muita igreja por aí, Michael, você sabe disso, né? Que vive de temas atuais. Então, a grade de sermões, ou as séries dos sermões, são sempre temas atuais. A escola dominical está sempre tratando de temas atuais. E você não tem um espaço para estudar doutrina, história da igreja, história reformada. Aí você já percebe qual é o tipo de igreja, né? E veja só, não significa que a gente não trate de temas atuais. Eles podem ser tratados, mas a gente tem que ter uma base doutrinária primeiro, né? É a doutrina que te dá elementos para você julgar as questões atuais. Então eu diria que, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Eu diria que um crente muito bem embasado no mandamento, no 6º mandamento, não matarás, se ele tiver muito bem embasado, ele vai conseguir tirar de letra algumas questões éticas dos nossos dias. Por exemplo, o aborto, né? Tá cheio de crente por aí aceitando não, no caso de estupro a gente aceita o aborto sim, né? Isso é uma falta de embasamento no 6º mandamento, que é o não matarás. Ou então pesquisas com célula-tronco, a questão de embriões congelados, há uma série de questões éticas super atuais que quando o crente tem um bom embasamento bíblico no 6º mandamento, ele vai resolver isso. O mesmo se fala dos 3 primeiros capítulos de Gênesis, né? Se você tem um bom embasamento nos 3 primeiros capítulos, que mostram que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus, por isso ele não pode ser morto, etc, etc, você vai ter crentes mais firmes. Então, a questão é a seguinte, uma igreja que só fica nos temas atuais é como uma criança que só come doce a vida inteira. Ela vai estar bem feliz, mas bem fraca. Tá? Agora, uma igreja que se alimenta de arroz, feijão e carne, de doutrina pesada, de teologia, de vez em quando ela pode ganhar um doce, entendeu? Que não vai estragá-la. Não, isso é perfeito, né? Porque tem muita gente que fala, não quero saber de doutrina, não quero saber de teologia. Isso aí é para os teólogos, para os pastores, para os professores de seminário, mas não entende que isso aí faz parte, é necessário para a vida da igreja. Tem uma alusão que eu acho muito interessante, um paralelo que as pessoas fazem, que é que a doutrina é como se fosse o esqueleto, né? Ou seja, aquilo que te faz ficar de pé. E as obras, ou aquilo que você vive, são as carnes, é a carne, né? Ou seja, aquilo que te mantém, aquilo que te faz vivo. E uma coisa não tem como existir sem a outra, né? Se a gente não tiver um bom escopo doutrinário, uma boa base doutrinária, dificilmente a gente vai conseguir caminhar neste mundo, e como o senhor bem falou, no mundo que prega aborto, que prega diversas questões éticas aí, se nossa doutrina não estiver firme, fica difícil sobreviver aqui, né, pastor? Com certeza. Olha, há poucos anos atrás, na igreja que eu pastoreio, eu e os presbíteros fizemos uma reformulação na escola dominical e nós criamos lá o seguinte, nós temos uma classe para pré-adolescentes que pega 9, 10 e 11 anos. Eles estudam o catecismo maior. Em 3 anos, o catecismo maior. Aí, quando o garoto ou a garota fazem 12 anos, eles vão ficar numa classe dos 12 aos 16, estudando teologia sistemática. Uhum. E eles vão ver prolegômena, teontologia, cristologia, soterologia, durante 4 anos, 12, 13, 14, 15, 16, 5 anos. Lá no 5º ano, eles vão ver cosmovisão reformada, porque eles já estão se preparando para entrar na universidade. Tá? Então, veja, adolescentes estudando teologia sistemática. Meu filho está nessa classe, meu filho tem 13 anos. E ele vem falar comigo, né, de teologia sistemática. Sim. Então, ninguém use a desculpa de que teologia sistemática é só para pastor. Porque é possível você dar numa linguagem e com a profundidade da teologia que todo mundo entenda, até adolescentes.
Isso é interessante porque quando o jovem vai para a universidade, cria aquele estigma, né, de que ele foi para a universidade e perdeu a fé, né? Mas na verdade só foi estampado que ele nunca teve uma fé consolidada, né? Isso foi falta de base Exatamente. de solidificação na doutrina, né? Exatamente. E quando você estuda teologia, doutrina, naturalmente você entra num campo apologético, né? De responder perguntas, perceber quais são os ataques contra a doutrina. Eu não tenho dúvida de que isso é altamente necessário, né? Na verdade, a gente não está criando nada novo. No passado, os nossos pais e avós espirituais, eles faziam exatamente isso, né? Eles faziam com que a criançada decorasse o breve catecismo, depois decorasse o catecismo maior, que é teologia pura. E aí eles estavam bem preparados para entrar na fase adulta. Fantástico, né? Eu É que tava conversando, nós abandonamos isso, né? Nós deixamos isso para trás, infelizmente. felizmente, e até bota as crianças num chamado cultinho, né? Ali ela fica pintando, fica vendo um fantoche, alguma outra coisa assim. E a criança que brinca no Exatamente. celular, no videogame, consegue mexer no computador. Tem criança, Exatamente. eu tenho um filho de uma amiga que tem 6 anos, que ele tava pedindo CD para instalar o Windows do computador. Só que ele não, só que ele não, só que ele não pode aprender a ter breve catecismo, porque é muita coisa para ele, é meio enfadonho, né? Então, pois é, exatamente. Os adolescentes estão aprendendo trigonometria. E por que não pode aprender catecismo maior? Sabe, não faz sentido. Não faz sentido. Nesse ponto também, reverendo, eu estava conversando ontem com o reverendo Charles, né, que é um músico fantástico, além de pastor, e Amigo ele meu. tava, opa, tá aí também o reverendo Samuel Vitalino, né, falando aí no Sim, chat também. Vitalino está aqui, passou por aqui. Passou por aí. E a gente estava comentando da superficialidade, por exemplo, das músicas atuais, né? E ele tocou num ponto que eu achei muito interessante, que a superficialidade das músicas muito está centrada, ou é um desdobramento, da falta de doutrina ou dessa doutrina mamão com açúcar, como o senhor falou aí, né? Balinha Juquinha, pirulito, doce, e acaba desencadeando numa música muito superficial, né? Com certeza, total certeza. Aí você tem os mantras, né? O pessoal pega lá uma frase, papai me ama, e aí responde ad eternum, né? Fica lá cantando ad infinitum, papai me ama, parece um mantra, né? E aí você pega um Castelo Forte, por exemplo, né, que Lutero escreveu, que é teologia pura aquilo ali, né? Com beleza de letra e com beleza musical, né? Sim. Mas isso é um reflexo da nossa cultura, né? A nossa cultura está barateada. Você liga a rádio FM e só vem lixo, né? Geralmente houve... Isso tem várias questões ligadas, né? Aquele crítico de arte, o Scruton, que é um filósofo, na verdade, ele tem um vídeo muito interessante sobre essa questão da pobreza da arte. O que fez com que a arte chegasse a esse nível de pobreza, né? E aí ele está falando ali de tudo, de arte visual, de escultura, etc. E isso acaba entrando na música, né? Os próprios não crentes reclamam dessa banalização. Quando eles pegam algumas músicas da MPB, e temos que confessar, algumas são boas, e eles comparam com o tipo de música que existe hoje no rádio, é uma desgraça, né? É um retrocesso gigantesco. Isso acaba entrando na igreja, né? Infelizmente. E um ponto interessante é colocar que a ideia da confessionalidade ela também está ligada à questão litúrgica, né? Uma liturgia muito frouxa que não segue atos descritos na Sagrada Escritura, como confissão de pecados, né? Convocação à adoração. Você ter isso bem estabelecido também faz parte de uma boa confessionalidade, né, pastor? Com certeza, com certeza. Olha, eu diria o seguinte, se você quiser conhecer a teologia de uma igreja, vá lá visitar o culto. Veja como o culto é feito. O culto revela muito da teologia de uma igreja, tá? Porque o culto, na verdade, é o reflexo da sua teologia, tá? Então, quanto mais séria for uma teologia, uma liturgia, quanto mais reverente, centrada em Deus, né, mais você percebe que é uma igreja que se preocupa com a teologia.
Porque tem muita gente que fala, não, a liturgia ela é adaptável, né? Ah, eu posso ali, eu estou num lugar mais tranquilo, então eu posso fazer uma liturgia sem atos de confissão, sem fazer uma coisa aqui, deixar mais frouxo. Mas isso não Não. necessariamente está respeitando a confessionalidade da igreja, né? Eu acho que sim. Eu não tenho dúvida que quanto mais você cresce no conhecimento de Deus, Uhum. mais a tua liturgia vai ser apurada, vai ser mais profunda espiritualmente, né? Vai ser mais cristocêntrica, não tenho dúvida. Reverendo, queria agradecer o senhor. Foi um privilégio muito grande receber o senhor aqui para tratar desse assunto super importante. Deus abençoe sua vida, o seminário JMC, a igreja local. Obrigado pela humildade do senhor, pelo exemplo do senhor, seja nas mídias Imagina, sociais. Eu aprendo muito com o senhor debatendo com essa mansidão, com essa argumentação tão fiel e tão lúcida, né, que eu fico assim, aprendendo toda vez que eu posso ver o senhor. Deus abençoe e obrigado por essa oportunidade. imagina, pela graça, eu agradeço o convite. Deus continue te abençoando muito. Estamos aí à disposição.